Vocês falavam sobre o trabalho que vai dar, né, para recapturar o André do Rap, no caso específico do André do Rap. Hoje o governador aqui de São Paulo, João Dória, citou um número aqui que é bastante expressivo. Segundo ele, São Paulo vai gastar 2 milhões de reais a cada 120 dias para recapturar o André do Rap. Né? Na entrevista coletiva que ele concedeu hoje aqui no Palácio dos Bandeirantes, ele insinuou que o ministro Marco Aurélio Mello deveria arcar com os altos custos envolvidos na recaptura do fugitivo, que devem chegar a esses 2 milhões de reais. Dá vontade de mandar a conta para o ministro para que ele possa reembolsar os custos que o erário público de São Paulo, portanto todos os contribuintes de São Paulo, terão para recuperar um bandido que estava preso numa penitenciária de segurança máxima em São Paulo e saiu folgadamente e, desprezando a opinião pública, entrou dentro de uma BMW e sumiu. Segundo o Dória, esses 2 milhões de reais cobrem custos de operação das polícias civil e militar, também por 4 meses. Portanto, se as buscas continuarem por mais tempo, a conta deve ficar um pouquinho mais alta aí. Se for 6 anos, vai ficar bem caro, hein, Cláudio? Mas assim, é preciso também lembrar que um dos erros cometidos nessa tempestade perfeita, né, foi o da polícia, a meu ver, né? A Polícia Civil, que fez um trabalho tão competente para prender o bandido, e sendo esse bandido um bandido tão importante como é que eu diria, né, no combate ao crime, né, esse bandido tem um papel muito relevante na organização criminosa que lidera. Para mim foi espantoso que a polícia não tivesse se certificado de que o bandido cumpriria a determinação judicial de deixando a cadeia e ir direto para o endereço que ele informou ao Supremo Tribunal Federal, onde cumpriria a prisão domiciliar. Ao contrário, o bandido circulou livremente, foi a Maringá, lá pegou um avião e escafedeu, desrespeitando inclusive a medida judicial. Se a polícia tivesse mantido vigilância sobre esse cidadão, como mantém vigilância sobre qualquer investigado perigoso, sobretudo os mais perigosos, como é o caso desse, talvez ele pudesse ter sido preso antes de embarcar. Na medida em que ele tinha que ir para a prisão domiciliar e, na verdade, estava pegando um avião, tinha que ser preso ali naquele exato momento, né? Aviões também só decolam depois que fazem planos de voo, informam a hora de decolagem, informam a hora de chegada, o destino do voo. Avião tem prefixo. Portanto, assim, é tudo muito... não digo fácil, né? Mas é muito possível rastrear os passos desse bandido. Evidentemente que tanto setores da polícia quanto do Ministério Público, indignados com justificada razão, indignados com a decisão do ministro, meio que podem ter largado de mão, né? Antes mesmo do ministro tomar essa decisão, por que não apareceu nenhum procurador ou policial dando entrevistas, né, procurando as emissoras, procurando aqui a Band? Olha, é o seguinte, se o ministro tomar uma decisão de soltar esse camarada, vai acontecer. Enfim, fazer no mínimo advertência. Se não tomar nenhuma iniciativa do ponto de vista formal, né, apresentando alegações por escrito para a justiça, etc., no mínimo para fazer essa advertência. Assim, conspirou muito em favor desse bandido o fato dele não ser uma pessoa conhecida, digamos assim, não está na rotina das pessoas aqui dos tribunais superiores e tal. Entendeu? É alguém que, para quem tem interesse no noticiário policial, é claro que sabe quem é esse bandidão. A gente está cansado de falar sobre os crimes dos quais ele é acusado. Mas por aqui, assim, eu ouvi de juristas, advogados e tal, a mesma coisa que eu já disse aqui. Eu pessoalmente não saberia dizer quem era isso. Se alguém perguntasse antes desse episódio, se eu falar num sujeito chamado André do Rap, eu teria dificuldades de me lembrar quem era esse bandido, entendeu? Eu acho que faltou um pouco isso, a advertência de que isso poderia acontecer, acabou acontecendo mesmo. Agora, é um caso também que se presta a muitas atitudes oportunistas, né? Essa coisa de estar fazendo contas, vai gastar 2 milhões de reais a cada 120 dias, a polícia de São Paulo, não sei o quê, é um custo que deveria ser explicado. 2 milhões com o quê? Com salários?
com ligações telefônicas, com viagens, com o que, afinal, né? Eu precisava explicar isso para não parecer que é uma medida que são palavras meramente oportunistas. Uma conta meio subjetiva, né, para ser Muito. feita. Meio difícil calcular isso. A gente talvez pudesse calcular o que se gastou nesses 5 anos para localizar, aprender, de investigação, para pegar um dos chefes do tráfico, né? Estava preso preventivamente, ficou pouco mais de 1 ano preso e saiu pela porta da frente do presídio. Mas como ele, o Brasil tem 253 mil presos preventivos, presos provisórios, que não tiveram sua decisão judicial finalíssima, não foram condenados até a última instância. E toda essa turma, imagina, se esqueceram o André do Rep, vou repetir, se esqueceram o André do Rep, que é chefão do tráfico, e por mais que a gente não conhecesse, a polícia conhecia muito bem, né? O judiciário também conhecia muito bem, porque já era condenado em segunda instância em 2 casos diferentes, somando uma pena de mais de 25 anos de prisão. Se a justiça, a polícia, todo mundo esqueceu um chefão do tráfico, quantos desses 250 mil não vão ser esquecidos e não vão sair pela porta da frente? Bom, agora tem uma interpretação diferente, eles vão ter que recorrer ao juiz responsável, não vão ter a garantia da soltura imediata. Vamos ver, né? Bom, a gente vai continuar falando de Aliás, judiciário. o ministro falou isso hoje na entrevista, né? Exatamente isso. Ele citando alguém, né? Eu não sei se um jornalista e tal, ele dizendo isso: olha, se o Supremo não sabe quem é André do Rep, que é um dos sujeitos, um dos bandidos mais famosos do país, vai saber quem são os 250 mil outros presos que estão, né, sob preventiva. A situação é complicada. É por isso que o Ministério Público, a polícia, aquelas autoridades mais próximas do esforço, do enorme esforço que foi feito para capturar esse bandido, essas pessoas tinham que ter feito advertências públicas sobre o risco que o país corria com a decisão equivocada do Supremo.